Desde a antiguidade, o homem utilizou ferramentas de sobrevivência que serviam para garantir alimentação e moradia em seu ambiente. Dentre esses recursos aprendidos está a caça. Essa atividade foi necessária há milhares de anos para evitar a extinção de povos ou escassez de recursos. Porém, com o tempo a atividade foi abusada, predando um grande número de espécies e fazendo com que muitos animais se tornassem ameaçados de extinção. O oceano não foi exceção neste contexto, uma vez que muitos caçadores e marinheiros estiveram envolvidos na caça de espécies marinhas grandes e exóticas, como baleias e orcas. As origens da caça marinha remontam a vários milênios e sempre teve fins comerciais devido aos recursos obtidos nestes cetáceos. No início, a caça era orientada para pequenas baleias e graças ao aprimoramento de técnicas e ferramentas, criaturas maiores começaram a ser capturadas. Durante a Revolução Industrial, o óleo de baleia era mais procurado porque muitas fábricas precisavam desse insumo para operar suas máquinas e realizar a lubrificação. É por isso que o boom da caça às baleias se intensificou e houve até uma guerra entre a Rússia e o Japão pelo controle dos recursos baleeiros do mar japonês. Desde a antiguidade, o homem utilizou ferramentas de sobrevivência que serviam para garantir alimentação e moradia em seu ambiente. Dentre esses recursos aprendidos está a caça. Essa atividade foi necessária há milhares de anos para evitar a extinção de povos ou escassez de recursos. Porém, com o tempo a atividade foi abusada, predando um grande número de espécies e fazendo com que muitos animais se tornassem ameaçados de extinção. O oceano não foi exceção neste contexto, uma vez que muitos caçadores e marinheiros estiveram envolvidos na caça de espécies marinhas grandes e exóticas, como baleias e orcas. As origens da caça marinha remontam a vários milênios e sempre teve fins comerciais devido aos recursos obtidos nestes cetáceos. No início, a caça era orientada para pequenas baleias e graças ao aprimoramento de técnicas e ferramentas, criaturas maiores começaram a ser capturadas. Durante a Revolução Industrial, o óleo de baleia era mais procurado porque muitas fábricas precisavam desse insumo para operar suas máquinas e realizar a lubrificação. É por isso que o boom da caça às baleias se intensificou e houve até uma guerra entre a Rússia e o Japão pelo controle dos recursos baleeiros do mar japonês.
Atualmente, os níveis de caça marinha foram reduzidos devido ao maior número de regulamentações encarregadas de proteger as espécies ameaçadas de extinção. Apesar disso, existem países localizados no hemisfério norte onde essas espécies continuam a ser mortas. Esses países são principalmente Canadá, Estados Unidos, Groenlândia e Islândia, e geralmente têm a característica de serem praticados por povos indígenas ou pequenas populações costeiras. A variedade de produtos que podem ser obtidos caçando esses mamíferos vai de óleos a carnes e dentes. Muitos cientistas organizaram pesquisas para aprender mais sobre esses cetáceos, mas infelizmente eles custaram a vida de animais para realizar o estudo. Esses atos têm sido duramente criticados pela comunidade, pois acabam com a vida dos animais de forma desnecessária e lamentável. As baleias não são os únicos animais em perigo de caça furtiva. Existem espécies de focas que foram fortemente afetadas pela caça ilegal, existindo relatos de humanos que perseguiram estes animais para obter a sua carne e gordura. Outra espécie ameaçada pela caça são os peixes-boi. Atualmente existem apenas cerca de 3.000 exemplares e as razões para seu declínio são diversas, desde a poluição dos oceanos até a escassez de algas no fundo do mar. Atualmente, os níveis de caça marinha foram reduzidos devido ao maior número de regulamentações encarregadas de proteger as espécies ameaçadas de extinção. Apesar disso, existem países localizados no hemisfério norte onde essas espécies continuam a ser mortas. Esses países são principalmente Canadá, Estados Unidos, Groenlândia e Islândia, e geralmente têm a característica de serem praticados por povos indígenas ou pequenas populações costeiras. A variedade de produtos que podem ser obtidos caçando esses mamíferos vai de óleos a carnes e dentes. Muitos cientistas organizaram pesquisas para aprender mais sobre esses cetáceos, mas infelizmente eles custaram a vida de animais para realizar o estudo. Esses atos têm sido duramente criticados pela comunidade, pois acabam com a vida dos animais de forma desnecessária e lamentável. As baleias não são os únicos animais em perigo de caça furtiva. Existem espécies de focas que foram fortemente afetadas pela caça ilegal, existindo relatos de humanos que perseguiram estes animais para obter a sua carne e gordura. Outra espécie ameaçada pela caça são os peixes-boi. Atualmente existem apenas cerca de 3.000 exemplares e as razões para seu declínio são diversas,
desde a poluição dos oceanos até a escassez de algas no fundo do mar. Existem muitas medidas para impedir essas atividades negativas. Importantes conferências e associações têm sido realizadas a fim de impedir que as pessoas continuem com essas práticas. Entre as leis e ações tomadas por diferentes países estão leis que proíbem o comércio de produtos exclusivos obtidos de animais marinhos. Ao mesmo tempo, a população é incentivada e instada a parar de comprar produtos de animais ameaçados de extinção. É importante refletirmos sobre a situação em que se encontram várias espécies de animais marinhos, e devemos nos perguntar se queremos que nossos filhos e netos tenham a oportunidade de apreciar a beleza dessas criaturas como fazíamos quando crianças. Existem muitas medidas para impedir essas atividades negativas. Importantes conferências e associações têm sido realizadas a fim de impedir que as pessoas continuem com essas práticas. Entre as leis e ações tomadas por diferentes países estão leis que proíbem o comércio de produtos exclusivos obtidos de animais marinhos. Ao mesmo tempo, a população é incentivada e instada a parar de comprar produtos de animais ameaçados de extinção. É importante refletirmos sobre a situação em que se encontram várias espécies de animais marinhos, e devemos nos perguntar se queremos que nossos filhos e netos tenham a oportunidade de apreciar a beleza dessas criaturas como fazíamos quando crianças.